10 mitos e 10 verdades sobre o ateísmo. Sam Harris. Várias pesquisas indicam que o termo ateísmo tornou-se tão estigmatizado nos Estados Unidos que ser ateu virou até um impedimento para uma carreira política, de um jeito que sendo negro, muçulmano ou homossexual não é. De acordo com uma pesquisa recente da Newsweek, apenas 37% dos americanos votariam num ateu qualificado para o cargo de presidente. Ateus geralmente são tidos como intolerantes, imorais, deprimidos, cegos para a beleza da natureza e dogmáticos fechados para a evidência do sobrenatural. Até mesmo John Locke, um dos maiores patriarcas do iluminismo, acreditava que o ateísmo não deveria ser tolerado, porque ele disse: as promessas, os pactos e os juramentos, que são os vínculos da sociedade humana, para um ateu, não podem ter segurança ou santidade. Isso foi há mais de 300 anos. Mas nos Estados Unidos hoje, pouca coisa parece ter mudado. Impressionantes 87% da população americana alegam nunca duvidar da existência de Deus. Menos de 10% se identificam como ateus. E suas reputações parecem estar se deteriorando. Tendo em vista que sabemos que os ateus figuram entre as pessoas mais inteligentes e cientificamente alfabetizadas em qualquer sociedade, é importante derrubarmos os mitos que os impedem de participar mais ativamente do nosso discurso nacional. Ateus acreditam que a vida não tem sentido. Ponto 1. Pelo contrário, são os religiosos que se preocupam frequentemente com a falta de sentido na vida e imaginam que ela só pode ser redimida pela promessa da felicidade eterna além da vida. Ateus tendem a ser bastante seguros quanto ao valor da vida. A vida é imbuída de sentidos ao ser vivida de modo real e completo. Nossas relações com aqueles que amamos têm sentido agora. Não precisam durar para sempre para tê-los. Ateus tendem a achar que este modo de insignificância é bem insignificante. Ponto 2. Ateus são responsáveis pelos maiores crimes da história da humanidade. Pessoas de fé geralmente alegam que os crimes de Hitler, Stalin, Mao e Pol Pot foram produtos inevitáveis da descrença. O problema com o fascismo e o comunismo, entretanto, não é o que eles eram críticos demais da religião. O problema é que eles eram muito parecidos com a religião. Tais regimes eram dogmáticos ao extremo e geralmente originam cultos a personalidades que são indistinguíveis da adoração religiosa. Auschwitz, o Gulag e os campos de extermínio não são exemplos do que acontece quando os humanos rejeitam os dogmas religiosos. São exemplos de dogmas políticos, raciais e nacionalistas, andando à solta. Não houve nenhuma sociedade na história humana que tenha sofrido porque seu povo ficou racional demais. Ponto 3. Ateus são dogmáticos. Judeus, cristãos e muçulmanos afirmam que suas escrituras eram tão prescientes das necessidades humanas que só poderiam ter sido registradas sob orientação de uma divindade onisciente. Um ateu é simplesmente uma pessoa que considerou esta afirmação, leu os livros e descobriu que ela é ridícula. Não é preciso ter fé ou ser dogmático para rejeitar as crenças.
religiosas infundadas. Como disse o historiador Stephen Henry Roberts, de 1901 a 1971, uma vez, afirmo que ambos somos ateus. Apenas acredito num Deus a menos que você. Quando você entender por que rejeita todos os outros deuses possíveis, entenderá por que rejeita o seu. Ponto 4. Ateus acham que tudo no universo surgiu por acaso. Ninguém sabe como ou por que o universo surgiu. Aliás, não está inteiramente claro se nós podemos falar coerentemente sobre o começo ou criação do universo, pois essas ideias invocam o conceito de tempo e estamos falando sobre o surgimento do próprio tempo e espaço. A noção que os ateus acreditam que tudo tenha surgido por acaso e também usada como crítica à teoria da evolução darwiniana. Como Richard Dawkins explica em seu maravilhoso livro Deus, um delírio. Isto representa uma grande falta de entendimento da teoria evolutiva. Apesar de não sabermos precisamente como os processos químicos da Terra jovem originaram a biologia, sabemos que a diversidade e a complexidade que vemos no mundo vivo não é um produto do mero acaso. Evolução é a combinação de mutações aleatórias e da seleção natural. Darwin chegou ao termo seleção natural, em analogia ao termo seleção artificial, usado por criadores de gado. Em ambos os casos, seleção demonstra um efeito altamente não aleatório no desenvolvimento de qualquer espécie. Ponto 5. Ateísmo não tem conexão com a ciência. Apesar de ser possível ser um cientista e ainda acreditar em Deus, alguns cientistas parecem conseguir isto. Não há dúvida alguma de que o envolvimento com os pensamentos científicos tende a corroer e não a sustentar a fé. Tomando a população americana como exemplo, a maioria das pesquisas mostra que cerca de 95% do público geral acredita em Deus, um Deus pessoal. Entretanto, 93% dos membros da Academia Nacional de Ciências não acreditam. Isto sugere que há poucos modos de pensamento menos apropriados para a fé religiosa do que a ciência. Ponto 6. Ateus são arrogantes. Quando os cientistas não sabem alguma coisa, como por que o universo veio a existir, ou como a primeira molécula autorreplicante se formou, eles admitem. Na ciência, fingir saber como que não se sabe é uma falha muito grave. Mas isso é o sangue vital da religião. Uma das ironias monumentais do discurso religioso pode ser encontrado com frequência em como as pessoas de fé se vangloriam sobre a humildade. Enquanto alegam saber de fato sobre cosmologia, química e biologia, nenhum cientista conhece. Quando consideram questões sobre a natureza do cosmos, ateus tendem a buscar sua opinião na ciência. Isso não é arrogância, é honestidade intelectual. Ponto 7. Ateus são fechados para a experiência espiritual. Nada impede que um ateu experimentar o amor, o êxtase, o arrebatamento e o temor. Ateus podem valorizar essas experiências e buscá-las regularmente. O que os ateus não tendem a fazer são afirmações injustificadas
e injustificáveis sobre a natureza da realidade com base em tais experiências. Não há dúvidas de que alguns cristãos mudaram suas vidas para melhor ao ler a Bíblia e rezar para Jesus. O que isso prova? Que certas disciplinas de atenção e código de conduta podem ter um efeito profundo na mente humana. Tais experiências provam de que é Jesus o único Salvador da humanidade? Nem mesmo remotamente, porque hindus, budistas, muçulmanos e até mesmo ateus vivenciam experiências similares regularmente. Não há, na verdade, um único cristão na Terra que possa estar certo de que Jesus sequer usava uma barba, muito menos de que ele nasceu de uma virgem ou ressuscitou dos mortos. Este não é o tipo de alegação que experiências espirituais possam provar. Ponto 8. Ateus acreditam que não há nada além de vida e do conhecimento humano. Ateus são livres para admitir os limites do conhecimento humano de uma maneira que nem os religiosos podem. É óbvio que nós não entendemos completamente o universo, mas é ainda mais óbvio que nem a Bíblia e nem o Corão demonstram o melhor conhecimento dele. Nós não sabemos se há vida complexa em algum outro lugar do cosmos, mas pode haver. E se há tais seres, podem ter desenvolvido um conhecimento das leis naturais que vastamente excede o nosso. Ateus podem livremente imaginar tais possibilidades. Eles também podem admitir que se impressionante de que são os seres humanos ateus. Do ponto de vista dos ateus, as religiões do mundo banalizam completamente a real beleza e imensidão do universo. Não é preciso aceitar nada com base em provas insuficientes para fazer tal observação. Ponto 9. Ateus ignoram o fato de que as religiões são extremamente benéficas para a sociedade. Aqueles que enfatizam os bons efeitos da religião nunca parecem perceber que tais efeitos falham em demonstrar a verdade de qualquer doutrina religiosa. E por que isso? E por isso que temos termos e autoenganação. Há uma profunda diferença entre ilusão consoladora e a verdade. De qualquer maneira, os bons efeitos da religião podem ser certamente questionados na maioria das vezes. Parece que as religiões dão péssimos motivos para se agir bem. Quando os pobres, por se preocupar com os seus sofrimentos, ou ajudá-los porque acha que o Criador do universo quer que você faça e o recompensará por fazê-lo, ou o punirá por não fazê-lo. Ponto 10. Ateísmo não fornece nenhuma base para a moralidade. Se uma pessoa ainda não entendeu que a crueldade é errada, não descobrirá isso lendo a Bíblia ou o Corão, já que esses livros transbordam de celebrações de crueldade, tanto humana quanto divina. Não tiramos nossa moralidade da religião. Decidimos o que é bom recorrendo a intuições morais que são, até certo ponto, embutidas em nós e refinadas por milhares de anos de reflexões, as causas e possibilidades da felicidade humana. Nós fizemos um progresso moral considerável ao longo dos anos. E não fizemos esse progresso lendo a Bíblia ou o Corão,
mais atentamente. Ambos os livros aceitam a prática de escravidão e ainda assim serem humanos civilizados, agora reconhecem que a escravidão é uma abominação. Tudo que há de bom nas escrituras, como a regra de ouro, por exemplo, pode ser apreciada por seu valor ético, sem a crença de que isso nos tenha transmitido pelo Criador do Universo.